perdeu 4 milhões de evangélicos por causa de política. Meu Deus. Você sabe o que é isso? A igreja estava numa ascensão que ia tomar metade do país aí em pouco tempo. Ela declinou. Por causa de briga política. Por causa de briga política. Por quê? Porque as pessoas pegaram um partido, idolatraram um homem. Eu falo isso. O Bolsonaro estava sendo idolatrado. Bezerro de ouro. Achando que ele iria ser o salvador da pátria. E as pessoas esqueceram que a igreja não depende de política para viver. A igreja nunca precisou de sistema político para existir. Eu queria, né, a minha cunhada, por exemplo, existem lugares no Brasil que é tremendo. A minha cunhada, ela é secretária de assistência social de Joinville. E ela me chamou e falou, eu estou admirado com os pastores, os pastores, porque muita gente já vai no governo querendo. Os pastores estão chegando em Joinville dizendo, a gente quer ajudar. Essa é a minha visão de reino. A igreja não pedir migalha para prefeito, vereador, deputado. Mas a igreja ser procurada para ajudar. Essa é a função. Na pandemia, isso é reino. Olha lá, na pandemia, o Jorge Linhares em BH, o prefeito lá, acho que era de esquerda, alguma coisa, foi lá na igreja, pastor, o senhor está precisando. Ele pegou o prefeito e falou, vem cá. Foi num barracão lá e falou, tá aqui, ó. Isso aqui é para ajudar. O que é reino de Deus está acima de política. A Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Então veja que a igreja, igreja, chamados para fora, todo cristão é um ministro, um embaixador do reino de Deus. Então, por exemplo, eu não estou descartando a necessidade, é o que eu estou falando, não estou descartando que a gente precisa de político, político é uma missão, muitos aderem a isso e tal, mas a gente precisa entender que quanto mais você entra dentro dessa linha, você desce o nível para entrar em questões de partidarismo, essas coisas, você está perdendo muito. É muito, né? Eu tive 2 vezes com o Bolsonaro. E as 2 vezes que eu fui lá, tem um monte de pastor na sua volta, falando que é tempo de paz e prosperidade. E não é tempo de paz e prosperidade, é tempo de arrependimento. Meu Deus. Então, por quê? Porque todo mundo que estava em volta do Bolsonaro estava lá para falar o que ele queria ouvir. E sugar um pouco também, né? Para bajular. Melzinho na chupeta, né? Para bajular e falar o que ele queria ouvir. E nunca expressar a realidade. Aí, outra questão política que entrou. O povo comparar a igreja com o Brasil. O Brasil é um país prostituto, um país idólatra, um país corrupto. E achar por ter um presidente de direita, o Brasil agora a gente vai prosperar, a gente vai ser a maior economia do mundo. E tal. E não é. Não existe. Né? E você vê que vai se deflagrando. Vai se mostrando uma coisa que é a visão de reino que foi despedaçada. E a gente comer migalha, né, diante de um presidente. É totalmente contrário ao que a palavra. A gente deve respeitar as autoridades, orar por elas, mas o problema do Brasil é muito além de simplesmente política. Né? Pastor Carlos, deixa eu fazer uma pergunta que está na minha cabeça aqui. E as igrejas estão fazendo parte dessa massa de manobra? Por quê? Porque a gente nunca vê a igreja ensinando que a gente pode prosperar. Tem igreja que é até contra você prosperar. E o que se prospera, ele já põe um de lado. E os irmãos, eles sempre comendo um ovo, sempre naquela coisinha. Fica ali, irmãos. Você não pode... Antigamente não podia nem andar uma calça melhor, uma roupa melhor, um carro melhor. Não, você tem que ficar sempre aqui. Olha, Jesus não está gostando de você estar prosperando, não. Olha, era sempre assim. Aí eu fico pensando, será que a igreja está fazendo parte dessa massa de manobra? Na realidade, toda religião... Não, toda religião, ela sempre foi usada por política. Precisa de entender isso aqui. Política e religião caminham junto. Isso desde Gênesis 6, Gênesis 11, até Apocalipse 19. A gente fala do governo humano, né? Então, por exemplo, se você pegar o Apocalipse, você tem o falso profeta. Por que vai ter um líder mundial e precisa de um falso profeta? Porque religião e política sempre andaram juntos. Vão andar juntos. E, infelizmente, por exemplo, se estuda a história de Hitler, Hitler só conseguiu fazer o que fez com os judeus
com apoio da Igreja Católica e Igreja Luterana. Meu Deus. Tem imagens de Hitler como pastor e padres. Ele teve apoio luterano e apoio católico para o que ele fez. E hoje, com essa mentalidade religiosa que o Brasil está, diante de prosperidade, de riqueza, eu não estou tirando mérito, eu já vou entrar nessa questão, né? Que eu acredito na prosperidade, é bíblica e tal. No reino a gente é próspero. Agora, o que acontece? Essa mentalidade dos líderes religiosos, elas estão ligadas ao quê? Ao céu ou à terra? A terra. Se Bolsonaro ganhasse, o império deles iria aumentar ou diminuir? Você está entendendo? Então, veja bem, e a mentalidade dos líderes religiosos é que todos querem que haja paz, haja prosperidade, só que você não tem um parâmetro bíblico para isso. Não na questão do crente prosperar e crescer, mas em âmbito mundial que nós vamos ter paz e prosperidade, você está indo contra a Bíblia. O mundo caminha para o juízo, o mundo jaz do maligno. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Então, não é contra... Então, eu pregar que haverá um tempo de paz e prosperidade, tal, nesse nível que muitos estavam pregando e usando a política para isso, tá ligado ao governo do anticristo, que vai trazer uma falsa paz para governar o mundo. Então, a gente estava sendo palco para o anticristo. É isso daí. Que é, você está entendendo? Toda a vida. A igreja, o sistema religioso sendo usado para não combater o pecado, mas fazer com que as pessoas amem a terra.